A paz, queridos irmãos e irmãs, uma ótima noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, conforme prometido, na nossa live, para nós trabalharmos o tema hoje, falando a respeito de mentiras perigosas, coisas que as pessoas acreditam e no passar do tempo, às vezes até coisas que vão sendo repetidas ou repassadas para outras pessoas, mas que não correspondem à realidade dos fatos. Não corresponde àquilo que a Escritura nos diz. Essas mentiras, muitas delas têm provocado uma série de problemas, de dificuldades para muitas pessoas, inclusive afastando pessoas da igreja e trazendo muitas complicações. Então hoje nós vamos falar justamente nesse dia, que desde 1564 é conhecido como, ou visto, considerado por muitas pessoas como o 1º de abril, o dia da mentira. Mas, na verdade, todos os dias é dia da verdade. Deus não comunga com a mentira. Deus não tolera mentira, até porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Portanto, nós somos filhos de Deus e nosso lema é a verdade, a transparência, a integridade. São princípios dos quais nos caracterizam. Muito bem, já temos algumas pessoas aí entrando, já temos uma galera boa, sejam bem-vindos a todos aqui na nossa live. Eu pretendo fazer uma live um pouco mais rápida, embora tenhamos bastante assuntos aqui para trabalhar, mas eu quero ser bastante objetivo nos tópicos para que você possa acompanhar aí essa live. Então sejam todos bem-vindos aos irmãos da Igreja Batista do Jardim das Oliveiras, que saudade de todos vocês. Em breve estaremos juntos para estarmos voltando a nos reunir como igreja, estarmos apertando as mãos, dando os nossos abraços. Eu creio que em breve isso vai acontecer. Então eu quero te convidar, como de costume, a você reunir a sua família, os irmãos e irmãs, na sala da sua casa, no seu quarto, onde você estiver mais tranquilo. Pegue o seu papel, a sua caneta e a sua Bíblia, porque nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos entrar para o mundo das verdades de Deus, confrontar as mentiras com a verdade de Deus. Eu selecionei 10 mentiras, que são mentiras perigosas, são sutis, e é possível que muitos crentes, muitas pessoas que conhecem a Deus, que são gente sincera, que são pessoas piedosas, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que amam a Deus, mas que acabam caindo nesses engodos, nesses enganos, cometendo esses equívocos quando vão passar para outras pessoas ou na relação com Deus. Então é importante a gente estar trabalhando essa questão, essa temática no dia de hoje. Muito bem, eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 8, e o texto diz o seguinte: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Muito bem, queridos, é muito importante nós observarmos que Deus nos chama para andarmos na verdade. A mentira tem sido a arma que o inimigo tem usado por muitos anos, não só para enganar, mas também para distorcer verdades que são essenciais, que são claras e que são bastante importantes do Evangelho. Tome bastante cuidado com as mentiras, elas podem te atrapalhar bastante. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a verdade. Deus não tem nenhuma associação com a mentira, pelo contrário, não existe para os servos de Deus, ou pelo menos não deveria existir para os servos de Deus, nenhum tipo de mentira. Mentira não é algo que agrada a Deus, mentira está totalmente contrária à própria essência de Deus, que é a verdade. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus também disse que ao conhecermos a verdade, nós seremos libertos. Portanto, essa live de hoje eu quero compartilhar pelo menos 10 coisas, 10 verdades que vão contra 10 mentiras que muitas pessoas estão dizendo, estão acreditando e que está prejudicando tanto a vida de muitas pessoas. Antes de eu entrar nas 10 mentiras, das quais nós vamos desmascarar hoje com essa live,
Eu quero lembrar você que uma mentira não se torna verdade, não importa quantas vezes ela é contada, não importa para quantas pessoas ela for contada. Uma mentira será sempre uma mentira, assim como uma verdade será sempre uma verdade. Acontece que algumas mentiras são construídas porque não se conhece a verdade. Mas uma vez vinda a verdade, devemos certamente abandonar os enganos, os engodos e as mentiras que são contadas. Tome cuidado, muitas pessoas que não percebem que mentiras podem ser contadas por pessoas mal intencionadas, mas também por pessoas sinceras e que às vezes não estão bem informadas das coisas. Então precisamos observar essas coisas. Eu quero falar então sobre as 10 mentiras que muitas pessoas têm acreditado e que atrapalham de maneira considerável a vida cristã. Primeira mentira que eu acredito que muitas pessoas estão caindo nela é a mentira de que é possível ser discípulo de Jesus sem igreja. Mentira, porque não é possível ser discípulo de Jesus dissociado da igreja. E algumas pessoas vão ouvir isso vai soar algo meio religioso demais. Como assim? Não é possível ser um discípulo autêntico de Jesus longe de igreja? Vamos pensar um pouco sobre essa questão. Desde o ano de 2010, quando foi feito o censo, em 2010, foi feito o censo do IBGE, e esse censo mostrou que nós estávamos com mais de 1,5 milhão de pessoas evangélicos nominais, que eram aqueles que diziam ter recebido Jesus como Salvador, diziam aceitar as verdades do Evangelho, mas não queriam saber de igreja. Esse movimento de lá para cá só tem crescido. Estima-se que nós tenhamos hoje entre 2 milhões de pessoas, de 2 a 4 milhões de pessoas que acreditam nessa falácia, que é possível ou que é possível ser cristão, ser discípulo de Jesus sem igreja. Deixa eu lembrar a essas pessoas que defendem esse movimento que quem instituiu a igreja foi Jesus. A Bíblia diz em Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Além disso, todo o ensino do Novo Testamento, ele é no contexto de igreja. Você não vai encontrar nenhum cristão, um bom cristão, um discípulo de Jesus ou qualquer outra pessoa que tenha compromisso com Deus dissociado da igreja. Até porque é na igreja, é a plataforma, o lugar onde servimos a Deus, o lugar onde servimos as pessoas. Isso não quer dizer que a igreja é somente na igreja, mas a igreja é algo indispensável. A Bíblia, por exemplo, nos vai mostrar dezenas de mandamentos recíprocos, como edificai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, confessar os vossos pecados uns aos outros. Como é possível fazer essas coisas sozinho? Além do mais, muito do que está por trás desse movimento é a questão do cristianismo ou da maneira de viver sem prestar contas. Muitas pessoas estão distantes da igreja, não porque são puritanos, não porque descobriram muitas coisas erradas na igreja, estão distantes da igreja porque querem ter uma vida totalmente autorreferenciada, querem ter uma vida onde eles controlam as variáveis, onde eles dão as cartas, não prestam contas a um pastor, não prestam conta aos irmãos. Esse tipo de vida é totalmente questionável. Por exemplo, é contrária ao próprio ensino da Escritura, porque em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor de Hebreus diz, não deixe de se reunir como igreja, como é o costume de algumas pessoas. Não deixe de se reunir como igreja. Portanto, ser cristão, querer ser discípulo de Jesus, sem estar ligado a uma igreja, sem estar ligado a um grupo de pessoas com quem você presta conta, a quem você abençoa e é abençoado, está muito longe da verdade do Evangelho. É óbvio que existem muitas igrejas, que existem muitos lugares onde a palavra de Deus está sendo distorcida. Existem muitas igrejas que o ambiente é um ambiente adoecedor, eu entendo tudo isso, mas a igreja é a instituição de Deus, as pessoas com quem caminhamos, nós precisamos valorizar. E é bom você lembrar que, embora a salvação, a decisão por Cristo seja individual, a caminhada cristã se dá de maneira comunitária,
de maneira conjunta com outras pessoas. Portanto, é uma falácia acreditar que nós podemos viver o Evangelho ou que devemos viver um Evangelho genuíno, dissociado de igreja, longe das pessoas com quem caminhamos. Então, é muito importante isso. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que a igreja, que ir à igreja é o que faz um cristão verdadeiro, mas eu estou dizendo que todo cristão verdadeiro, ele está associado à igreja, porque ele tem compromisso com Deus e tem compromisso com outras pessoas. Portanto, essa é a primeira mentira que eu quero elucidar com a verdade do Evangelho. Não é possível ter um Evangelho, caminhar com Deus de maneira genuína, individualmente, sozinho. Você precisa dos irmãos, você precisa estar junto com pessoas, prestando contas e também compartilhando das verdades do Evangelho. É óbvio que muitas pessoas vão ter as suas teorias, vão ter as suas questões, mas é o que a palavra de Deus nos ensina, e eu te recomendo, você que de alguma forma não concorda com o que eu estou dizendo, não tem nenhum problema, eu não tenho nenhum problema com isso. Tá certo? Eu só te desafio a você encontrar um cristão genuíno no Novo Testamento que esteja vivendo de maneira isolada, sem prestar contas. Você vê os apóstolos associados à igreja, você vê os discípulos de Jesus assim que se convertendo, se ligando à igreja. Então essa ideia, essa verdade de evangélico, de vida cristã, dissociado da igreja, é algo estranho ao Novo Testamento. É algo estranho aquilo que a Bíblia nos recomenda como sendo o princípio para nós caminharmos. Uma segunda mentira que as pessoas contam, e tem a ver com essa primeira, é que ser membro de igreja é o mesmo que ser salvo. Há muitas pessoas que acreditam nisso, e aí vão para o lado oposto. Acredita que simplesmente frequentar uma igreja é o suficiente para ser salvo, ou se você tem o seu nome atrelado a uma igreja, isso quer dizer que você seja salvo. Essa é uma mentira, porque a salvação não tem a ver com a igreja. A salvação tem a ver com o encontro com Cristo, com arrependimento, com conversão. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 3, que a salvação é essa, que te conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17. Não é estar na igreja, é estar em Cristo. E aí é muito importante nós percebemos que há muitas pessoas que frequentam a igreja que nunca foram convertidas, que nunca tiveram o coração transformado, que nunca tiveram seus pecados perdoados. Essas pessoas vivem a mentira de achar que estando com os salvos, será salvo pela proximidade. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 que Deus tem um fundamento firme, que é que o Senhor conhece aqueles que são deles. Em Gálatas capítulo 4, verso 9, nós temos a declaração que aqueles que andam com Cristo, aqueles que são salvos, são aqueles que são conhecidos por Ele. Lembram-se que muitas pessoas naquele dia vão dizer para o Senhor: Senhor, eu expulsei demônios, eu frequentei igreja, eu fiz tanta coisa, e vai ouvir da parte de Deus: nunca vos conheci. Então é muito importante observar que ser membro da igreja, frequentar uma igreja não é suficiente para ser salvo. É óbvio que a igreja é o lugar dos salvos, mas nem todos que estão na igreja estão salvos. Por isso nós precisamos pregar o evangelho para os nossos filhos, porque esse é um fenômeno que acontece muito com pessoas que crescem na igreja. Com pastores como eu e outras pessoas sabem muito bem disso, que nós lidamos com muitas pessoas da igreja, que cresceram na igreja, fala como crente, se veste como crente, tem a aculturação ou a cultura de crentes, foram criados no evangeliquez, falam como crente, têm todas as perspectivas de crente, mas nunca lhes foi pregado o evangelho, ou nunca lhes foi feito o convite da salvação. Todas as pessoas que frequentam a igreja, ou frequentar a igreja, não é garantia de ser salvo. Portanto, é uma mentira acreditar
que depois de batizado, que depois de ter o meu nome no hall de membros de uma igreja evangélica, eu estou salvo. Os frutos, ou o fruto da conversão, é arrependimento, é mudança de vida, é mudança de coração, é quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Se você não experimentou essas coisas, se você não consegue dizer como Lutero, que falando a respeito da sua conversão, ele disse que sabe muito bem que ele ainda não tinha se tornado tudo aquilo que ele deveria se tornar, mas uma coisa já estava clara para ele: ele já não era de forma alguma como ele era antes. Tá certo? Então é uma mentira acreditar que apenas ser membro da igreja é ser salvo. Uma terceira mentira que as pessoas acreditam, e muitos crentes estão acreditando nisso, é acreditar que resultados positivos que experimentamos apontam para a aprovação de Deus. Há muitas pessoas que acham que aquilo que dá certo é certo. Que se o resultado é positivo, se a pessoa está prosperando, se as coisas estão dando certas, é sinal de que Deus está aprovando aquele comportamento. Há muitas pessoas que acreditam nisso, mas nós temos inúmeros exemplos bíblicos, por exemplo, de pessoas que fizeram exatamente o que Deus disse e que as coisas não foram tão bem assim. O fato de as coisas darem certo ou errado não quer necessariamente dizer que são aprovadas por Deus ou não. Há muitos relacionamentos que são desafiadores, mas eles não querem dizer que não são aprovados por Deus. Há muitas facilidades, há muitos caminhos que parecem ser bons, diz o texto bíblico, em Provérbios 14, 12, depois repete em Provérbios 16, 25, há muitos caminhos que parecem ser bons, mas o caminho, ou o fim desse caminho, é um caminho de morte. Portanto, tome cuidado com essa ideia. Há muitas pessoas que dizem: pastor, mas o meu negócio está prosperando. Pastor, mas o meu relacionamento com essa pessoa está indo de vento em polpa. Mas se esses relacionamentos, se esses negócios não têm a base ética, não estão alinhados com os valores do Evangelho, ainda que dê certo, não significa que são certos. Os fins não justificam os meios. E é muito importante perceber que nem sempre, quando nós estamos no caminho direito, tudo vai dar certo, tudo vai ser de vento em popa, porque a Bíblia vai nos dizer, por exemplo, que o caminho do Evangelho, que a porta que nos conduz à vida é uma porta estreita. O caminho que conduz à vida é um caminho estreito. Portanto, há muitos desafios em andar direito e há muitas facilidades em andar no caminho largo, em caminhar nesse ambiente onde você não é cobrado, onde tantas coisas podem dar certo. Portanto, não meça a questão da aprovação de Deus, se as coisas estão dando certo ou não. Há muitos pastores que acreditam, por exemplo, que Deus está aprovando os seus ministérios por causa da quantidade de pessoas que estão frequentando o seu culto ou o seu templo. Tome cuidado com isso. A quantidade de pessoas pode ser um indício de que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando, mas pode acontecer também de ser um indício de que o evangelho que está sendo pregado por você talvez não seja o evangelho genuíno, talvez não seja o evangelho da cruz, o evangelho do compromisso. É possível também que hajam distorções em relação a isso. Portanto, não avalie a aprovação de Deus por causa de bons resultados, porque é possível que coisas boas estejam acontecendo, não necessariamente porque você está andando direito. Aliás, é muito importante perceber que o caminho de Deus, ou quem anda no caminho da verdade, muitas vezes enfrenta muitos desafios, muitas dificuldades. Portanto, acreditar que resultados positivos ou experiências que dão certo significa que Deus está aprovando tudo que você está fazendo, é uma falácia, é uma mentira, porque na verdade não se sustenta pela palavra de Deus. A quarta mentira que algumas pessoas acreditam e muitas vezes são disseminadas ou é disseminada no meio, muitas vezes, de muitos evangélicos, é que a graça de Deus se afrouxou, ou que a graça de Deus afrouxa as suas exigências. Há muitas pessoas, principalmente pessoas que
quando vão ler a Escritura, elas têm uma visão muito particularizada de Deus. Elas constroem uma imagem de Deus totalmente irreal daquilo que Deus é. Então tem muitas pessoas que acreditam que a graça de Deus afrouxou os princípios de Deus. Que quem vive na graça não precisa de santidade, que quem vive na graça não precisa ter uma vida correta e alinhada com os princípios do Evangelho, e que Deus vai tolerar todas as coisas. Esse tipo de graça, se essa é a sua compreensão da graça, a graça que você acredita, a graça que você está afirmada, não é não é a graça do Evangelho, é a graça que Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata, é aquela que não custa, porque a graça é o favor imerecido por Deus, mas a graça é o instrumento que nos alcança para vivermos o discipulado. Portanto, Paulo vai dizer em Romanos 11:22, da seguinte forma: considerai, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneçam firmes na bondade dele. Ao contrário, também tu serás excluído. Versículos muito impactantes estão no Novo Testamento. Por exemplo, a horrenda coisa caiu na mão de Deus, do Deus vivo, está no Novo Testamento. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que a sua santidade, a sua palavra penetra até a divisão da alma, da medula. Deus não mudou a graça, não tornou as exigências cristãs anuladas. Pelo contrário, a graça de Deus tornou as exigências possíveis. É através da graça de Deus que eu consigo viver em santidade. É através da graça de Deus que eu consigo ter uma vida reta e alinhada com os princípios do Evangelho. Portanto, olha o que Paulo diz: porventura eu vou me encher da graça e continuar no pecado? Porventura eu vou pecar mais para que a graça de Deus abunde? De maneira alguma. Pelo contrário, eu que já nasci de novo, como vou viver no pecado? Como vou caminhar com essas coisas? Portanto, acreditar que a graça de Deus é a licença para uma vida sem compromisso, para uma vida sem retidão, para uma vida sem santidade, está totalmente fora daquilo que a Bíblia ensina. Isso não é o Evangelho. Há muita gente que acha que porque estamos no tempo da graça, Deus se tornou menos exigente. A gente pode viver de qualquer coisa, a gente pode viver de qualquer maneira. Isso não é a graça. A graça de Jesus é a capacitação do Senhor sobre as nossas limitações humanas para que a gente possa andar em santidade. É a graça de Deus que nos permite viver o Evangelho. A graça de Deus não anula a santidade. A bondade de Deus não anula a sua justiça. Deus continua sendo santo, embora seja bom. Um atributo de Deus não tira o outro, até porque Deus não tem um atributo maior do que outro. Isso é uma falácia teológica. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Isso significa que não existe um atributo de Deus que seja maior do que outro. Portanto, acreditar que porque estamos na época da graça, nós não precisamos levar as coisas de Deus a sério, é uma mentira que muitas pessoas estão vivendo, e por causa disso muitas pessoas estão se afastando de Deus e nem estão percebendo. É uma maneira do diabo estar fazendo com que as pessoas não vivam o evangelho genuíno de Jesus. Portanto, acreditar que a graça de Deus afrouxou suas exigências é uma mentira que você não deve acreditar. A graça de Deus tornou possível a vida santa. A graça de Deus é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza e que nos ajuda a viver uma vida digna, uma vida bonita, uma vida que honra a Deus. A quinta mentira que as pessoas acreditam e que algumas até disseminam para outras pessoas é que existem pecados que Deus tolera e existem pecados que Deus não tolera. Existem pecados que Deus tolera e existem pecados que Deus não tolera. Isso é uma mentira. Todo pecado é ofensivo a Deus. Os graus de pecado que nós costumamos a qualificar são graus que nós damos para Deus. Pecado é pecado. Uma mentira é tão pecado quanto uma fofoca, que é tão pecado quanto um adultério, que é tão pecado quanto um roubo, um assalto. Talvez você me ouvindo diga assim, mas não é possível. Uma mentira pode ser um pecado tão ofensivo a Deus quanto um adultério? Sim. A
diferença entre esses pecados não é que um ofende a Deus e o outro não. A diferença é que esses pecados, essas diferenciações de pecado, na verdade, elas geram consequências diferentes. A consequência de uma mentira, a consequência de uma fofoca, pode ser menor do que a consequência de um adultério, por exemplo, de destruir a família, ou de um ato ilícito, mas, na verdade, é importantíssimo perceber que diante de Deus, todo desvio, toda desobediência da Escritura, todo ato que é contrário à natureza santa de Deus, toda ação, toda atitude que está longe, distante daquilo que a Bíblia ensina, distante daquilo que é moral, daquilo que é justo, daquilo que é lícito, é pecado. Muitas pessoas acham, por exemplo, que criticam outras pessoas, estão na igreja, por exemplo, falando mal dos outros e acreditam que Deus tolera, porque afinal de contas o pecador é aquele que fez, mas também o pecador é aquele que fala mal de quem fez. Portanto, acreditar que Deus tem uns pecados que Ele tolera, principalmente aqueles pecados que nós toleramos. A gente tem a tendência humana de acreditar que porque toleramos determinados pecados, Deus também tolera. Isso é uma mentira. Deus não tolera, a Bíblia diz que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. A Bíblia diz que Ele é santo, seus olhos, seu ser, a sua essência é santo. Todo pecado é ofensivo a Deus, uma mentira ofensiva a Deus, uma fofoca ofensiva a Deus. Guardar mágoa e ressentimento no coração, mesmo estando na igreja, é tão ofensivo para Deus, por exemplo, quanto um pecado como o outro. Então, acreditar que diante de Deus faz vista grossa com determinados pecados e Ele é bastante severo com outros, está totalmente fora do que a Bíblia ensina. São mentiras que contaram para você. A diferença dos pecados não está em quanto eles ofendem a Deus, a diferença dos pecados estão nas suas consequências. Há pecados cujas consequências são mais severas, e há pecados cujas consequências são menos severas, mas isso não quer dizer que Deus tolera pecado. Quantas pessoas estão achando que Deus tolera o que eles mesmos toleram? Deus não tolera, porque um pecado se tornou de estimação para você, porque uma prática se tornou comum, de maneira que você já não sente mais, de maneira que se tornou um hábito. Isso não quer dizer que não continua sendo ofensivo para Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, seus ouvidos não estão agravados, porém, é muito importante que você perceba que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então é importante a gente procurar viver uma vida que agrada a Deus. Toma cuidado de acreditar que a exigência de Deus ou que a maneira como você vê as coisas é a mesma maneira como Deus vê. Muito cuidado com isso, porque há muitas pessoas que se esqueceram de que viver com Deus, de que viver a vida cristã é um desafio. Não fosse o desafio tão grande, Deus não daria para nós o Espírito Santo, Deus não derramaria sobre nós a graça para que a gente possa viver nesse caminho. Portanto, tolerar um pecado e achar que Deus também tolera é uma mentira que você precisa tomar cuidado. A sexta mentira que nos contaram, que as pessoas, de certa forma, disseminam por aí, é que tudo que acontece na vida é da vontade de Deus. Tudo que acontece na vida é da vontade de Deus. Meus irmãos, isso é uma mentira. Do ponto de vista teológico, existem dois níveis de vontade de Deus. Existe a vontade permissiva e existe a vontade real, aquela que está alinhada aos propósitos de Deus. Veja só, a vontade permissiva de Deus, essa vontade não necessariamente significa que tudo que acontece no universo
é fruto da vontade de Deus. Então tem gente que perde o emprego e diz: foi Deus que quis que eu perdesse o emprego. Há algumas pessoas que estão inclusive dizendo que foi Deus que mandou o coronavírus para que o mundo pudesse se arrepender e tantas coisas. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos é um Deus que ama. Jamais Deus usaria desse instrumento para poder punir a humanidade de maneira que dessa maneira, usando dessa forma para que as pessoas pudessem se arrepender. Veja, é a bondade de Deus que nos traz o arrependimento, é o amor de Deus que nos sustenta. A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao conhecimento do Evangelho. Mas o mundo que vivemos, tem acontecido terremotos, tem acontecido tantas coisas, tantas desgraças, tantos desequilíbrios naturais. Isso não necessariamente quer dizer que Deus está por trás como o autor de todas essas coisas. Veja, há duas posturas que você tem que fugir delas. Primeira é acreditar que tudo que acontece é da vontade de Deus. E a segunda maneira perigosa de viver é acreditar que tudo que acontece é ação humana, que Deus está completamente fora, que Deus está completamente alheio. Essas duas posturas, de achar que Deus é responsável por tudo, ou de achar que Deus está completamente indiferente a tudo que acontece, essas duas posturas não correspondem ao Evangelho. Não corresponde àquilo que a Bíblia ensina, não corresponde àquilo que a Bíblia tem como referência. Portanto, nós precisamos sim acreditar que muitos problemas que passamos, muitas dificuldades que passamos na vida, não são da vontade de Deus. Na verdade, são consequências de nossos pecados, são consequências de nossas escolhas ruins. Mas também precisamos acreditar no fato de que Deus é tão sábio, Ele é tão poderoso, Ele é tão soberano, que Ele pode usar as coisas. Ele pode usar os nossos fracassos, Ele pode usar as coisas que estão muitas vezes contrárias àquilo que Ele mesmo desejaria que acontecesse para nos aperfeiçoar. É óbvio que uma família que está passando fome, um pai de família que perde o emprego e que por conta disso vai passar por muitas dificuldades, as pessoas dizerem que isso aconteceu porque Deus quis, porque estão da vontade de Deus, é anular a autorresponsabilidade humana. E isso é muito importante. A autorresponsabilidade é algo muito importante. Não é no nível, como muitas pessoas dizem, de autorresponsabilidade ao ponto de achar que são 100% os controladores do universo, não. Mas também isso se isentar da responsabilidade. Quantas pessoas perdem famílias por causa das suas próprias escolhas, perdem empregos porque não são bons funcionários. Acontece tantas poluições, tantas doenças no mundo por conta de se destruir o meio ambiente, de não se tomar cuidado com a higiene em tantos ambientes. Portanto, culpar Deus por todas as coisas e acreditar que nenhuma folha da árvore cai sem que Deus queira, não é verdade. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor. Deus concedeu a terra aos filhos dos homens. Isso quer dizer que nós temos responsabilidade com muita coisa que acontece aqui, mas não quer dizer que Deus está alheio, não quer dizer que Deus está indiferente, não quer dizer que depois de uma falha, não quer dizer que depois de uma atitude inadequada da minha parte, Deus vai se afastar e me deixar sozinho. Não, pelo contrário, a misericórdia de Deus me sustenta. A Bíblia diz que Ele não acaba de pisar a cana que está quebrada e nem Ele acaba de apagar o paviozinho que ainda fumega. Portanto, é muito importante eu perceber o amor de Deus presente na minha vida. Então, acreditar que tudo na vida acontece por causa da vontade de Deus é uma mentira. Nem tudo acontece, nem tudo que acontece da vontade de Deus. Pelo contrário, no Antigo Testamento você tem textos, por exemplo, Deus falando ao seu povo: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para lhes dar o fim que desejais. Então Deus nos ama. A Bíblia diz que pode uma mulher esquecer-se do filho a quem cria, que não se compadeça dele, ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, eis que na palma das mãos te tenho gravado. Portanto, Deus ama a gente, mas isso não nos isenta das responsabilidades. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, não erreis, de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto,
tem muita coisa que você passa, que você experimenta, que não é a vontade de Deus. São desertos que você criou, são colheitas das sementes que você plantou. E isso é algo para você entender. Quanto antes você entender a sua responsabilidade, você vai perceber que a relação com Deus vai mudar muito e significativamente quando você perceber que há muita coisa que você é o responsável na sua vida. Não queira culpar a Deus, não acredite nessa mentira, porque é uma mentira de acreditar que tudo que acontece nas nossas vidas, tudo de bom, de ruim, é Deus que está por trás disso, porque isso não condiz com o Deus da Escritura. A sétima mentira que muitas pessoas acreditam, que muitas pessoas contam, é que nós atraímos as pessoas para Cristo pela semelhança, não pela diferença. Nós atraímos as pessoas para Cristo pela semelhança, não pela diferença. Isso está completamente fora do que o Evangelho ensina. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz que nós, neste mundo, nós brilhamos como astros neste mundo. A Bíblia diz que nós somos sal, nós somos luz deste mundo, um mundo que vive em trevas, um mundo sem sabor, um mundo que está apodrecido pelo pecado e pelas coisas que desagradam a Deus. Portanto, acreditar que para a gente conquistar uma pessoa para Cristo, nós temos que fazer o que eles fazem, falar como eles falam, caminhar como eles caminham e andar como eles andam, é algo muito estranho ao Evangelho. Nós atraímos as pessoas pela diferença. É óbvio que aqui eu quero abrir um parênteses e lembrar que, como bem nos lembra o pastor Luiz Saião no seu livro Teologia na Prática, agora sim, Teologia na Prática, ele diz algo interessante, que Deus nos chamou para sermos diferentes, mas existem pessoas que são esquisitas mesmo. Então, Deus não nos chamou para ser esquisitos, mas para ser diferente. Nossos valores, nossos princípios, nossa diferença não necessariamente vai estar na maneira como nos vestimos, no sentido de que vamos ter uma roupa especial de crente. Não, o crente anda de maneira comportada, não existe uniforme de crente, mas a nossa diferença está no jeito de falar, no jeito de ver a vida, no jeito de conduzir nossas famílias, no jeito de trabalhar, nos valores que permeiam a nossa vida, nos princípios, nas palavras que saem da nossa boca. O que atrai as pessoas é justamente o bom cheiro de Cristo na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos o poema de Deus para esse mundo, nós somos cartas vivas, nós somos o bom cheiro de Cristo. Acreditar que é possível servir a Deus e atrair as pessoas sendo como elas, querendo viver, frequentando os mesmos lugares que elas, comungando das mesmas práticas, é totalmente estranho o Evangelho. Ser cristão é ser diferente, não ser esquisito, não ser preconceituoso, mas ser diferente no sentido de ter uma vida que reluz o brilho, uma vida que reflete os princípios e as marcas do Evangelho. O que transforma, o que atrai o mundo é justamente a igreja. Aliás, a igreja sendo igreja, o Evangelho sendo o Evangelho, porque é isso que atrai as pessoas. A razão, a esperança diferenciada, os valores, os princípios. As pessoas precisam olhar para nós e ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, ver pessoas de princípios, a ponto dessas pessoas se perguntarem o que há de diferente neles. Por que esse brilho, por que essa felicidade, por que essa fé, por que essa firmeza de caráter? De onde que vem isso? Isso vem do compromisso que temos com Deus, isso vem da conversão, isso vem de uma vida transformada pelo Evangelho. Então, o sal não pode ser insípido. A luz não se mistura com as trevas, no sentido de ser equivalente a elas. Portanto, não acredite na mentira de que você, para ganhar as pessoas, você precisa fazer o que elas fazem, falar como elas falam, frequentar os lugares que elas frequentam. Toma cuidado com isso. Toma cuidado, porque a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. A Bíblia nos ensina que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A Bíblia nos ensina que nós precisamos honrar a Deus e tudo que fizermos, seja por palavras, obras e atitudes, precisamos fazer para a glória de Deus. Então, é uma mentira acreditar nisso. A oitava mentira que as pessoas acreditam e
e que está contrária ao Evangelho é acreditar que o ativismo religioso é mais importante que o relacionamento com Deus. Acreditar que o ativismo religioso, com que o que eu faço para Deus seja mais importante, mais considerado por Deus do que o relacionamento com Ele. Há muitas pessoas que estão vivendo a partir dessa realidade, que estão achando que porque trabalham para Deus, porque fazem um monte de coisa na igreja, isso significa que estão agradando a Deus. Relacionamento com Deus está acima daquilo que nós fazemos para Deus, até porque, sem nos relacionarmos com Deus, nós corremos o risco de estar fazendo um monte de coisas para Deus que Deus não pediu, que Ele não nos chamou para fazer. O primeiro chamado de Deus para nós é o chamado ao relacionamento. A Bíblia diz que quando Jesus escolheu os seus discípulos, Ele escolheu para estar com eles, depois os enviou a pregar e a ensinar. Você tem, claro, em Lucas capítulo 11, você tem no Lucas capítulo 10, verso 41 e 42, você tem o episódio de Jesus na casa de Marta e Maria. Enquanto Marta estava tão preocupada em fazer coisas para Deus, Maria estava aos pés do Senhor, conversando com Ele, aproveitando a sua doce presença. Deixa eu dizer para você, às vezes você fazendo tanta coisa para Deus e tão pouco tempo com Deus. Quanto tempo você tem empenhado na oração? Quanto tempo você tem empenhado em ouvir Deus? Quanto tempo você tem gastado no seu relacionamento com Ele? Nós não necessariamente seguimos um conjunto de dogmas, nós não seguimos um conjunto de filosofias, nós seguimos uma pessoa com quem temos um relacionamento. Quanto tempo faz que você não fala com Ele? Quanto tempo faz que você não ouve Deus? Que você não para tudo que você está fazendo para ouvir a voz daquele que quer com você comunhão? Deus não está interessado no seu serviço, quanto esse serviço rouba o seu coração dele. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que ainda que a gente fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que a gente dê o corpo para ser queimado, ainda que a gente divida metade dos nossos bens e dê aos pobres, se nós não tivermos amor, o relacionamento com Deus, nós nenhum valor tem essas coisas. Você vê, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, a carta que Jesus envia à igreja de Éfeso. Veja, a igreja fazia tudo certo? A igreja continuava com uma firmeza doutrinária, continuava trabalhando, continuava fazendo tudo certo, mas a igreja já não se relacionava com Jesus como antes. A igreja já não tinha mais aquele amor, aquele primeiro amor, que faz com que as coisas que fazemos para Deus não sejam uma obrigação, e sim seja uma expressão de gratidão. Eu faço porque eu amo, eu não faço para ser amado, para ser reconhecido. Essa ideia de fazer coisas para Deus, para ser reconhecido por Deus, é comparar Deus ao Deus pagão. Está totalmente longe da Escritura. Nós somos aceitos por Deus. Veja, por exemplo, que quando Jesus começa o seu ministério, antes mesmo de expulsar demônios, de curar enfermos, de pregar qualquer coisa, a primeira voz que ele escuta do céu é: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Muito interessante. Antes mesmo, Jesus já era amado, antes mesmo de começar a fazer qualquer coisa. Você é amado por Deus antes mesmo de você fazer qualquer coisa para Deus, porque não é o que você faz que motiva Deus a te amar. Pelo contrário, o que nós fazemos é um desdobramento do amor de Deus. O que fazemos para Deus é uma expressão do relacionamento que estamos com Ele. Há muitas pessoas que estão na vida cristã no piloto automático, fazendo as coisas, continuam cantando, continuam pregando, continuam fazendo as coisas, mas já não estão mais em sintonia com Deus. São pessoas que estão como os ventiladores, porque você sabe, por exemplo, que o ventilador, quando ele está ligado na tomada, ele está girando, mas quando você tira ele da tomada, ele continua girando. Mas já não está mais recebendo, ele continua girando. É óbvio que no passar do tempo ele vai parando, porque o que o está movendo é a energia residual, não é a energia potencial, que é aquela que estava
firmado. Há muitas pessoas que continuam fazendo as coisas, mas na energia residual, não estão mais sintonizadas, ligadas naquele que está em comunhão com o Senhor. Portanto, tire esses dias para afinar o seu relacionamento com Deus. Pare de acreditar na mentira que Deus está muito preocupado no que as suas mãos fazem, no que você faz para Deus. Eu tenho feito tanta coisa. Deixa eu te dizer que o mais importante para Deus não é o que você faz para Ele, é o que você faz com Ele. Vou repetir, para Deus, muito mais importante do que o que você faz para Ele, é o que você faz com Ele. Deus quer primeiramente se relacionar com você, ser íntimo de você. Não quer necessariamente que você faça as coisas simplesmente de maneira mecânica, apenas porque você tem que fazer. Não façam isso. Você precisa caminhar com Deus numa outra dimensão. Deus quer muito mais relacionamento do que serviço. Foi isso que ele disse para Marta. Marta, por que você está tão ansiosa, tão atarefada com tantas coisas? Uma coisa só é necessária. Não quer dizer necessariamente que a gente só vai ficar orando, que a gente só vai ficar se relacionando com Deus e não vai trabalhar, até porque isso é impossível. É impossível se relacionar com Deus e não viver para Ele. É impossível você ter uma comunhão com Deus e a sua vida não ser marcada pelo serviço aos outros. Isso é impossível, mas é possível você fazer tudo isso sem ter essa comunhão com Deus, apenas por um exercício mecânico da fé. Toma cuidado para não cair nessa falácia. A nona mentira que as pessoas contam é que a nossa fé move a mão de Deus. Há muitas pessoas acreditando nessa mentira. Sua fé não move a mão de Deus, querido. A nossa fé não move a mão de Deus, até porque a mão de Deus não está parada, esperando que alguém com fé faça ele fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Deus está trabalhando. O próprio Jesus diz, eu trabalho, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando, Deus não está parado esperando uma oração da fé para que Ele haja. Agora é óbvio, escute bem, não estou dizendo que a fé não seja importante, até porque, veja só, a fé precisa ser compreendida, a fé verdadeira, a fé genuína, não é aquela que faz Deus se mover, porque Deus não está parado. A fé genuína é aquela que faz a gente se mover na direção de Deus. A fé não põe Deus para trabalhar, a fé genuína não põe Deus para trabalhar em meu favor. A fé genuína faz com que eu trabalhe em favor do reino de Deus, do que é justo. Uma pessoa de fé não é uma pessoa que tem suas orações respondidas, mas é uma pessoa que mesmo que suas orações não sejam respondidas, porque Deus tem outros planos, ele continua firme, ele continua voltado para Deus. Portanto, essa ideia de que a minha fé é que faz as coisas acontecerem, deixa eu te dizer, as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que você vai pedir, mas ele responde segundo a vontade de Deus. Aliás, pessoas de fé não estão interessadas em que suas vontades sejam concretizadas, pelo contrário, uma pessoa de fé quer que a vontade de Deus seja feita. A oração que Jesus nos ensinou não é seja feita a minha vontade por meio da minha fé, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reinado, o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então acreditar que a minha fé é o que faz Deus fazer as coisas, é o que faz Deus trabalhar por mim, é uma grande mentira. A minha fé agrada a Deus, a minha fé de fato é o instrumento que me possibilita receber coisas? Claro que sim. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que uma pessoa que ora e que duvida não vai receber nada de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Mas isso não quer dizer que tudo que eu pedir com fé vai acontecer só porque eu tenho fé. Porque se isso fosse possível, nós teríamos que tirar completamente a soberania de Deus, nós teríamos que tirar completamente a vontade de Deus. Pelo contrário, o próprio Filho de Deus, quando esteve no Getsemane, disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Você acha que o cálice do sofrimento não foi passado dele porque ele não tinha fé? Você acha que Deus não respondeu aquela oração porque ele não tinha fé? Pelo contrário, a fé de Jesus estava voltado em fazer a sua vontade.
Os heróis de Hebreus capítulo 11, a maioria daqueles heróis receberam promessas, e diz o texto que muitos morreram sem nem ver o cumprimento das promessas, mas viviam como se ele já estivesse cumprido. Na verdade, escute bem o que eu vou dizer, a fé daqueles homens não moveu Deus, a fé dos heróis moveu os heróis, porque é isso que acontece. Pessoas de fé são pessoas que trabalham para Deus, são pessoas que se movem na direção de Deus. Não são pessoas que cruzam os braços esperando Deus trabalhar em meu favor, como se Deus fosse o meu servo. A minha fé não move as mãos de Deus. O que move as mãos de Deus é o propósito dele. O que move as mãos de Deus é a soberania dele. A minha fé é o instrumento que me possibilita a receber aquilo que ele me disponibilizou pela sua graça. Mas a minha fé não move a mão de Deus. É uma mentira isso. Se as pessoas estão ensinando isso por aí, como se tudo que você precisa para arrancar coisas de Deus, para fazer Deus trabalhar, como se você pudesse exigir coisas de Deus porque você é uma pessoa de fé, não faça isso. Não acredite nessa mentira. A fé genuína, a fé do Evangelho, é aquela fé que se apoia na vontade de Deus. É aquela fé que faz oração em nome de Jesus. E deixa eu te explicar uma coisa que talvez você nunca ouviu de ninguém isso. Quando a Bíblia diz que todas as orações deveriam ser feitas em nome de Jesus, algumas pessoas acreditam que o nome de Jesus é como se fosse um mantra, é como se fosse um código que faz todas as coisas ser possíveis. Não é isso. O nome de Jesus, na verdade, orar em nome de Jesus, seria ao pé da letra fazer uma oração que Jesus faria no seu lugar. A ideia é de que as nossas orações estejam alinhadas com o propósito de Jesus para a nossa vida. Que oração que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Isso é orar em nome de Jesus. Não é necessariamente orar falando em nome de Jesus, amém. Embora eu não vejo nenhum problema com isso. Mas a compreensão desse ponto precisa ser mais aprofundada, precisa ser mais ampliada. Portanto, acreditar que minha fé move a mão de Deus é uma mentira. Deus não precisa da minha fé para mover. A Bíblia diz que Ele é soberano, que Ele faz o que apraz, que operando Ele ninguém pode impedir. A Bíblia diz que os seus braços não estão encolhidos, seus ouvidos não estão aplacados, não estão tapados. Deus não está esperando a minha fé para agir. Deus age soberanamente. É óbvio, meus irmãos, que a minha oração é importante, que a oração da fé é importante. Não estou dizendo isso, mas acreditar que a minha fé vai fazer Deus fazer o que Ele não quer, o que não é da vontade de Deus para mim, é algo que eu vejo por aí, muita gente falando nisso, mas que precisa aprender um pouco mais, estudar um pouco mais a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Tem muita gente que ouve essas coisas, diz assim, puxa vida, mas quem é ele para estar falando sobre essas coisas? Olha, eu não sou ninguém. Perto de muitas pessoas sábias e conhecedoras, eu não sou ninguém. Eu passei minha vida toda estudando teologia, mas isso não me permite, por exemplo, ser arrogante a ponto de achar que eu sou o dono da verdade. Eu creio na palavra de Deus e eu não vejo isso, eu não vejo dessa maneira. E por fim, a 10ª mentira que muitas pessoas estão acreditando é que a igreja é mais importante, a igreja e o ministério são mais importantes que minha família. Eu quero terminar com essa mentira. Igreja e ministério mais importante que minha família. Deixa eu te dizer, há muitas pessoas que estão frequentando a Deus, estão frequentando a igreja, que estão servindo a Deus, são piedosas, são pessoas sinceras, mas estão acreditando nessa mentira, que a igreja vem primeiro antes da minha família, que o meu ministério vem antes da minha família. Deixa eu dizer uma coisa, a família é teu primeiro ministério, a família é a primeira igreja, é o lugar aonde você precisa credenciar a sua fé cristã. Cristã é em casa, o primeiro lugar onde você vai manifestar os traços do Evangelho. Teu primeiro ministério, pastor, é sua família. Teu primeiro ministério, ministro de louvor, é a sua família. Portanto, acreditar que a igreja está acima da família, como se a igreja fosse a mesma coisa que Deus, não faça isso. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Você precisa aprender
que a tua família é mais importante do que a igreja. Não é mais importante que Deus, é mais importante do que a igreja. Sabe por quê? Porque você não vai prestar contas pela igreja, você vai prestar contas pela sua família, seus filhos, a sua esposa, seu casamento, seu compromisso com eles. Ele vem antes. Quando a gente diz que a família é teu primeiro ministério, a gente não está dizendo primeiro apenas em ordem cronológica, eu estou dizendo primeiro porque ele é o fator credenciador do ministério. Se você é alguém que serve a Deus, como você pode ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com os seus da sua casa? Como é que você pode ser homem de Deus se você não respeita, não ama, não tem carinho, não tem amor pela sua esposa? Se você não demonstra generosidade e amor pelos seus filhos? Que evangelho é esse que você vive? De que adianta os sorrisos para as pessoas da igreja se em casa sua esposa e seus filhos têm apenas a carranca, a cara feia, a cara fechada? Não faça isso. Teu primeiro ministério, sua família, é sua casa, sua esposa, seus filhos. Você vai prestar contas diante deles, a ponto de que toda exigência para uma pessoa ser um líder, para uma pessoa ser um diácono, um pastor, a exigência é ter uma família ajustada, é ter a sua casa alinhada com os propósitos de Deus. Não adianta nada você ser tão religioso, você ser tão compromissado com as coisas da igreja, se você é descompromissado com o teu casamento, se você não honra os seus filhos, não adianta honrar os irmãos da igreja. Tem gente que trata o pastor com muito amor e trata o filho como se fosse um qualquer. Não faça isso. Teu pastor não é mais importante que a tua esposa. Teus irmãos da igreja não é mais importante que seus filhos. A Bíblia não ensina isso. Pare de bobagem, pare de acreditar nisso. Você está se enganando. Por quê? Porque se você não trata, por exemplo, tua esposa com cordialidade, nem as suas orações são ouvidas por Deus. Está lá em 1 Pedro 3,7. Trate a esposa com amor, dando honra a ela, prioridade a ela, para que suas orações não sejam impedidas. Portanto, a família é teu primeiro ministério. Acreditar que a igreja e o teu ministério é mais importante que a sua família, ou que Deus vai considerar muito mais do que a sua família, ou achar que o que você faz na igreja anula o que você faz dentro de casa, é uma mentira. Não caia nessa. Não acredite nisso. Porque você certamente está escolhendo um caminho de morte, um caminho totalmente longe do Evangelho. O primeiro lugar para brilhar a luz do Evangelho é dentro da sua casa. Seu primeiro ministério, sua primeira responsabilidade. Por isso, se você tiver que optar pela sua família ou pela igreja em qualquer momento, sem duvidar, opte pela sua família. Não quero dizer com isso que você vai largar a igreja porque alguém da sua família está querendo isso, porque aí entra uma outra questão, que é uma questão de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas existem momentos que a gente precisa, às vezes, dar um tempo no ministério para cuidar da nossa família. Isso é importante. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que precisa que esse tempo te forçou a fazer isso, mas você estava tão no ativismo que você não percebia. Não deixe a escala de valores ficar desordenada, tá certo? Coloque Deus, a sua família, depois vem a igreja, depois vem as outras coisas. Muito bem, eu quero finalizar essa live agradecendo a Deus por esse tempo aqui precioso, agradecendo a Deus por esse tempo que passamos juntos, e eu quero, como de costume, orar pela sua vida, orar para que Deus esteja abençoando a sua casa, para que Ele aplique ou para que a gente possa aplicar essas verdades que foram trabalhadas aqui com Deus. Se você chegou depois e não pegou uma das mentiras, eu falei de 10 mentiras que são contadas e que precisam ser confrontadas com a Escritura. Se você não pegou, vai ficar gravado esse vídeo, essa live, depois você vai poder estar ouvindo, tá bom? Assistindo com a sua família, pegando direitinho, tá certo? Vamos orar? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo compartilhando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo ensino que a Tua Palavra nos diz, nos ensina, ó Deus, nos orienta.
Obrigado por esse tempo aqui, Pai. Eu oro para que o Senhor nos esteja dando sabedoria, nos dando discernimento, para que a gente, uma vez conhecendo a verdade, não viva mais na mentira. Senhor, tire, Pai querido, toda mentira de nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, que possamos caminhar na verdade. Que todos que ouviram essa mensagem sejam abençoados, sejam edificados. Senhor, toma conta do teu povo, que está, Senhor Deus, distante do templo, mas são igreja do Senhor, estão sendo assistidos pelo Senhor nesse momento. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, pela tecnologia que nos permite compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando a Tua palavra e nos permitindo viver de acordo com ela. Eu oro por tudo isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de todos, aos amados irmãos da Igreja Batista do Jardim das Oliveiras. Que saudade de todos vocês, meu Deus. Obrigado pelas palavras, obrigado pelos compartilhamentos, muita gente compartilhando as lives. Deus abençoe a vida de vocês, seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Em breve estaremos juntos, tá certo? Juntos, aí congregando, conversando e compartilhando a palavra de Deus. Obrigado os demais amigos do Face, obrigado até aqueles que entraram para colocar os seus comentários, alguns contrariando algum tópico daquilo que eu estou falando. Obrigado por pensar. Se você pensa diferente, eu respeito muito você, você é bem-vindo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida também. Muito bem, meus irmãos, até a próxima. E eu estou pensando aqui, vou orar a Deus nesse sentido, mas eu estou pensando em fazermos uma live no sábado a respeito de mentiras perigosas, mas no casamento e família. Mentiras perigosas no casamento. Eu estou pensando em falar sobre esse tema. Se você acha que seria interessante, seria bacana a gente ter uma live no sábado sobre esse tema, coloca aí, pastor, eu quero ouvir sobre isso, seria interessante, tá certo? Vou pensar sobre essa possibilidade, mas acho interessante. Mentiras perigosas, mas aí ao invés de focar a fé cristã, focar a vida com Deus, a gente pode focar um pouquinho o casamento. Mentiras que a gente acredita e que às vezes estão destruindo nosso casamento, nossa família. Tá certo? Deus abençoe a todos, um abraço e que o Senhor seja a sua esperança, o seu refúgio, a sua fortaleza. E como diz a Bíblia, mais uma vez, nada podemos em relação à verdade, senão pela verdade. Que Deus abençoe a todos, um abraço e que o Senhor esteja confortando e guiando os seus passos. Tá certo? Até a próxima, querendo Deus.